queria que você abrisse a sua Bíblia rapidamente em Atos, no capítulo 16. Muito obrigado, irmãos, pelo privilégio. Pastor Paulo, querido, irmãos amados, obrigado pelo privilégio de estar aqui juntos com os irmãos nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, nós vamos conversar um pouco. O culto é para homens e a gente vai viajar um pouco aqui no coração do apóstolo Paulo, cabra macho, homem bom, um assassino, um general de exército, um homem jagunço do Sinédrio, que foi convertido num missionário, num pastor, num apóstolo, num homem de Deus, que transformou, revolucionou a igreja do Senhor Jesus e deixou para a gente os maiores escritos do Novo Testamento depois dos Evangelhos. Então, eu queria que você abrisse bem seu coração. Eu não vou gastar muito tempo, mas eu vou trabalhar princípios profundos, básicos e importantes para a nossa caminhada cristã. Se você abriu a sua Bíblia, eu queria que você a deixasse aberta, porque nós vamos conversar sobre esses princípios à medida que vamos lendo o texto da palavra do Senhor. Atos 16, a partir do versículo 16. Quem achou aí, fala Atos. Amém. Os irmãos estão bem de Bíblia, hein? Fosse Abacuque, alguma coisa assim, mas Atos é fácil, né, irmão? Amém, querido? Muito bem. A partir do versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimos e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, está aberta a tua palavra diante dos nossos olhos. A tua palavra, Senhor, não falha, não muda, não volta vazia. Fala ao coração dos meus irmãos aqui, Deus. Derrama a tua graça sobre nós. Enche o nosso coração do Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Se você conhece bem a história do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo era um homem importante, singular. Um estudioso da Bíblia, um religioso, um homem que guardava toda a lei no seu coração, um observador da lei. Mais do que isso, o apóstolo Paulo, no princípio da igreja, se torna o grande algoz da igreja do Senhor Jesus. Se você se lembra bem, em Atos, no capítulo 6, quando Estevão
é apedrejado por não negar o evangelho. Diz a palavra do Senhor que Saulo assistia de longe. A ideia ali é que Saulo havia sido o mandante daquela execução. Ele estava a caminho de Damasco quando encontra o Senhor Jesus, ou o Senhor Jesus o encontra. Em seu poder está uma carta vinda do Sinédrio para que ele executasse os cristãos em Damasco. Ele tinha toda a autoridade e até o incentivo do governo para perseguir a igreja. Nós estamos falando aqui de um homem, então, altamente religioso, estudioso, altamente capaz, com autoridade e sem medo de cumprir as ordens do governo para que a religião estatal, naquele caso, não fosse ameaçada pela religião nascente, que era o cristianismo. Agora veja você, ele tem um encontro com Jesus, se converte. Paulo é tão destemido, ele é tão homem nesse sentido, que até mesmo Ananias, recebendo uma visão do Senhor, tem medo de procurar Paulo para que pudesse orar por ele e batizá-lo. O apóstolo Paulo, ele é um homem de verdade, quando se fala a respeito de masculinidade. Hoje em dia, no mundo, nós temos uma crise com relação à masculinidade. Eu creio que nos Estados Unidos, onde eu moro já há mais de 10 anos, há uma crise com relação à masculinidade. Os homens hoje têm se tornado cada vez mais femininos. O homem tira a sobrancelha, depila, anda de pochete, camisa Baby Lux. Né? Homem faz a limpeza de pele. Gente, coisa que meu avô não pensava isso uma vez. Meu avô era tão macho que deu um kiwi para o meu avô. Eu nunca tinha visto um kiwi na vida dele. Eu dei um kiwi a ele e falei assim, você conhece a fruta aqui? Ele falou, não. Falei, isso aí deve de comer. Ele deu uma mordida no kiwi, com casca e tudo. E começou a mastigar. Eu falei, vô, tem que descascar esse troço aí. Falou assim, moleque, a vitamina está na casca, rapaz. Será que você não sabe, não? Macho, não é assim não. E o apóstolo Paulo, ele era assim, um homem assim. Mas que foi tratado pelo Senhor. E ele começa a redescobrir, a partir do momento da sua conversão, do seu batismo, a partir do momento que ele é discipulado. E mais do que tudo, a partir do momento que Barnabé banca aquele negócio todo e fala assim, olha, ele vai viajar comigo, eu vou caminhar com Paulo. E eles montam ali a primeira comitiva missionária do livro de Atos. Eles saem, Barnabé e Paulo, evangelizando, pastoreando igrejas, formando igrejas, conforme eles iam caminhando. Agora veja você como Paulo não é um camarada fácil. Até o capítulo 13 de Atos, o negócio é o seguinte, Barnabé está em primeiro lugar e Paulo em segundo lugar. Paulo está sendo liderado. No final do capítulo 13, Paulo e Barnabé. Paulo passa a ser o líder daquele negócio, daquela junta missionária. E acontece mais ainda. Quando vai chegando ali, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, eles têm uma grande discussão, Paulo e Barnabé, por causa de João Marcos. E eles se separam. João Marcos e Barnabé vão para um lado e Paulo e Silas vão para outro lado. E no capítulo 16, quando então eles começam a sua primeira viagem missionária, Paulo agora é o líder, Silas o está seguindo. No começo do capítulo 16, eles juntam a sua comitiva Timóteo, um discípulo que eles conhecem no meio do caminho. E a partir desse momento, Paulo, Silas e Timóteo têm do Senhor o encargo de começarem a segunda viagem missionária. Qual é a história aqui? Paulo, um homem que exercia a sua masculinidade de maneira equivocada. Encontrou-se com Jesus e foi transformado. Agora ele é um homem do Senhor. Mais do que isso, um homem maduro no Senhor, que agora lidera a sua equipe missionária, plantando igrejas. E ele enfrenta, nesse capítulo 16, talvez os maiores gigantes que um homem possa enfrentar na sua vida. E a lição de hoje à noite aqui, de maneira simples, direta para o seu coração, irmão, é essa. Como nós, homens no Senhor, homens que buscam viver a sua masculinidade no Senhor, homens que buscam edificar a sua família na verdade da palavra de Deus, educar os seus filhos no caminho do Senhor, ser homens maduros e tratados por Deus na casa do Senhor, como nós podemos vencer
enfrentar os gigantes que nos se impõem no mundo de hoje. 4 lições básicas aqui nesse texto que nós acabamos de ler. No versículo 11, Paulo chega até Troade. Ele tem uma visão de um varão macedônio que diz: passa a Macedônia e nos ajude. Ele leva a sério aquela visão, aquele discernimento que ele entende que é a voz do Senhor. Ele toma uma decisão e viaja até Filipos, que está na Macedônia. Em Filipos, cidade importante, cidade romana. Se você se lembra bem da história bíblica, Filipos, ela tem esse nome por causa do pai de Alexandre o Grande, Felipe o Grande. Filipos é uma cidade romana fora de Roma, uma cidade militar. Os homens que moram ali ou são militares na reserva, ou são militares na ativa, mas são basicamente gente envolvida com o exército, gente orgulhosa por ser cidadãos romanos fora de Roma. E Paulo chega até naquela cidade procurando um lugar para pregar o evangelho. Não há uma sinagoga naquela cidade, ele vai até a beira do rio. Na beira do rio há umas mulheres que estão ou fazendo comércio, ou lavando roupa, e ali na beira daquele rio há um lugar de oração. Falando nisso, você já percebeu como é que as irmãs fazem comércio na igreja? Não é verdade? Outro dia eu terminei de pregar num culto, lá no Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, e umas irmãs estavam reunidas assim no banco. Eu falei: elas estão conversando sobre a mensagem, elas estão orando juntos, o que elas estão fazendo? E eu cheguei perto e falei assim: as irmãs estão orando? Ela falou assim: não, nós estamos vendendo Mary Kay. É sempre assim. A Lídia também estava ali, na beira do rio, num lugar de oração, vendendo púrpura. Ela está fazendo o comecinho dela ali, no encontro com as outras irmãs. Agora, veja bem, Paulo começa a pregar o evangelho. Aquela mulher converte a Cristo Jesus. O Senhor abre os ouvidos dela, para que ela possa entender a palavra de Deus. Ela é batizada, a sua casa é batizada. O apóstolo Paulo desenvolve o hábito de voltar àquele lugar, até que, pregando o evangelho naquele lugar, uma jovem começa a seguir Paulo e dizer assim: esse homem é um homem de Deus, esse homem é um homem de Deus, ouçam o que ele diz, porque esse homem é um homem de Deus. Paulo, nesse instante, percebe que a voz daquela mulher não era a voz dela, ela estava possessa por um espírito maligno, ela estava possessa de um demônio, e ele repreende aquele demônio. O demônio sai em nome de Jesus, a mulher é curada e Paulo arruma um problema, o primeiro gigante. Irmãos, para que nós vençamos os gigantes na nossa vida, para que nós sejamos homens do Senhor, é preciso que nós tenhamos discernimento espiritual. Amém, queridos? É preciso que nós tenhamos discernimento espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para você: nem todo elogio é bom. E nem toda crítica é ruim. Nem todo negócio é bom. E nem todo prejuízo é ruim. Nem toda coisa que dá certo é boa. E nem toda coisa que dá errado é necessariamente ruim. Em todas as coisas, nós precisamos exercitar o discernimento espiritual. É com discernimento que a gente percebe a vontade de Deus. É com discernimento que nós percebemos as ciladas de Satanás. É com discernimento que a gente sabe separar o que é tentação daquilo que é provação. Deixa eu dizer uma coisa para você: a tentação, irmão, é para derrubar você. Você sabia disso ou não? Tentação é para fazer você pecar. A tentação é para nascer no seu coração desejos que vão concretizar, assim, pecados. E a palavra do Senhor ensina que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a tentação é para matar a sua vida espiritual. A tentação é para envergonhar a igreja de Jesus. A tentação é para escandalizar a cidade. Isso é a tentação. A aprovação não. A aprovação é para fazer você um homem melhor. O seu caráter, uma vez aprovado, ele dá testemunho de Cristo na sua vida. E como é que você é aprovado diante das suas provações? Você precisa ter discernimento espiritual. É isso que o apóstolo Paulo teve. Ele venceu esse gigante tendo discernimento espiritual. Para perceber que aquela moça estava sendo usada por Satanás, para perceber que aquele barulho estava tirando a atenção de Cristo e colocando a atenção em Paulo,
para perceber que aquela situação estava, na verdade, impedindo as pessoas de crerem no Senhor Jesus naquele momento, especificamente. Irmão, nós precisamos aprender a silenciar a nossa alma diante do Senhor. Nós precisamos aprender a exercitar o discernimento espiritual. Susana Wesley, mãe de John Wesley e de Charles Wesley, ela diz o seguinte: qualquer coisa que debilite a sua razão, que enfraqueça a sua consciência, que obscureça o seu discernimento de Deus, te afaste das coisas espirituais, ou eleve a autoridade do seu corpo sobre a sua mente, essa coisa é pecado para você, por mais inocente que possa parecer. Tem que ter discernimento, irmão. É preciso julgar todas as coisas pelo crivo da palavra de Deus. Nem todo elogio é bom e nem toda crítica é ruim. Amém, queridos? Segundo ponto aí, o versículo 19 diz assim: vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Agora pensa comigo aqui. O que aconteceu daqui para frente foi terrível. Eles foram falsamente acusados, eles foram açoitados, eles foram presos, não apenas presos, mas presos no lugar de máxima segurança. Eles tiveram seus pés amarrados no tronco e eles foram lançados, sujos de sangue, açoitados, cansados, envergonhados, humilhados no fundo daquela cela. Para você vencer os gigantes na sua vida, irmão, é preciso você viver na verdade. Amém, querido? É preciso você viver na verdade, apesar da falsa acusação, apesar dos açoites, apesar da prisão, apesar de todo o envolvimento pessoal. Paulo e Silas não abandonaram o fato de que aquela moça havia sido, na verdade, liberta pelo poder de Jesus. Ou seja, eles viveram e venceram por causa da verdade. Por causa da verdade. A verdade, irmãos, todos nós, nesse mundo ocidentalizado, tratamos como um fato. A gente define verdade a partir de um fato, verdade ou mentira. A palavra do Senhor nos fala mais a respeito da verdade. A verdade, para a palavra de Deus, não é apenas um fato. Não é apenas provar que um está certo e o outro está errado. Não é apenas isso. A verdade, na palavra de Deus, é uma pessoa. A palavra do Senhor diz em João que nós conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. O apóstolo Paulo, aqui nesse caso, viveu a verdade. O evangelho foi misturado com a sua vida, e o seu sofrimento, irmão, envolveu-se de tal forma no sofrimento por causa do evangelho, a ponto dele sofrer as consequências por causa do evangelho nele. Vida de verdade. No encontro com a mulher samaritana, Jesus diz assim, que o Pai procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Sem realidade, irmão, não há vida cristã. Eu diria até mais, sem sofrimento, não há vida cristã. Sem que na nossa vida estejam as marcas de Cristo, não há vida cristã. Pode haver barulho, pode haver muitos fogos, podem haver muitas coisas, mas não haverá verdade. O apóstolo Paulo envolveu-se até o fim com a causa do evangelho. Deixa eu perguntar aqui uma coisa para você. Você tem envolvido sua vida até o fim com a causa do evangelho? O evangelho tem sido verdade na sua caminhada, no ambiente mais íntimo da sua vida, no seu quarto, com a sua esposa. Lá na sua empresa, quando ninguém está vendo o que você está fazendo, as suas decisões, as suas pequenas ou grandes decisões, ou no histórico não apagado do seu computador, o evangelho tem sido verdade na sua vida ou não? Você tem sofrido por causa do evangelho, irmão, ou não? Porque o evangelho vivido, em toda a sua força, com toda a sua capacidade, ele deve gerar no nosso coração, muitas vezes, conflitos com o mundo. E vai fazer de nós homens que vão decidir fazer a diferença no mundo. Que vão dizer sim para as coisas de Deus e vão dizer não para o pecado. Que muitas vezes serão açoitados, se não fisicamente, muitas vezes sim, moralmente, emocionalmente, mas eles não vão largar o princípio do evangelho nas suas vidas.
Eles vão pagar o preço por causa da causa de Jesus. Irmãos, quando nós cremos em Jesus, nós ganhamos uma causa, irmão. Amém? Quando nós cremos em Jesus, nós ganhamos uma missão. Quando nós cremos em Jesus, nós passamos a viver agora de verdade e na verdade. Abre seu coração, irmão. O Evangelho não é um discurso, o Evangelho é vida. O Evangelho não é um discurso, o Evangelho é Cristo e Cristo é a verdade. O apóstolo Paulo continua, vencendo aqui o terceiro gigante. Ele diz assim no versículo 25, se você está aí comigo: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Agora pensa você comigo. Eles estão açoitados, humilhados, presos, acorrentados. Mas há uma condição aqui que é amplamente revolucionária e transformadora. Eles vencem por causa do louvor e por causa da oração. Que música que eles estavam cantando lá, irmão? Não sei. Será que eles estavam cantando o que lá? Te agradeço, meu Senhor. O que eles estavam cantando aqui? O que eles estavam orando? Presos, acorrentados, humilhados. O que eles estavam cantando e orando? Às vezes a gente tem tantos motivos para murmurar, não é verdade? A gente tem lá um prejuízo na empresa, tem lá um problema de saúde, tem lá um problema com um parente, sei lá, seu cunhado, sei lá quem que você tem problema. E aí você diz assim, é só comigo mesmo, viu? É só eu que passo por isso mesmo. Às vezes você perde uma oportunidade e você fala assim, nunca mais. É isso aí que dá. Irmão, nós precisamos aprender a vencer os gigantes que se apresentam nas nossas vidas, com oração e com louvor. Sem oração e louvor, as coisas não acontecem na vida da gente. Não acontecem. Os irmãos aqui estavam cantando, louvando ao Senhor, orando, e os demais companheiros de prisão escutavam. O Senhor Jesus ensinou os discípulos a orarem. Ele ensina que nós precisamos aprender a orar, começando a chamar Deus de Pai, desenvolvendo um relacionamento íntimo com o Senhor. A oração é o respirar da alma do crente. Martinho Lutero diz que o crente é um aleluia da cabeça aos pés. Nós precisamos aprender em todas as situações das nossas vidas, a orar ao Senhor, a louvar ao Senhor, a calar a murmuração e aumentar o volume do louvor, a calar as reclamações e aumentar o volume da gratidão, a calar as reclamações e aumentar o volume da glória de Deus nas nossas vidas. Porque quando acontece isso, irmão, as cadeias quebram, as cadeias caem, as cadeias são insignificantes. Quem são os seus problemas diante de Deus? Quem são as suas lutas diante de Deus? Quem são os seus obstáculos diante de Deus? Então, ao invés de você ficar murmurando, irmão, levanta os seus olhos e começa a louvar a Jesus na sua vida. Levanta os seus olhos e começa a agradecer a Deus pela vitória que Ele já te deu. Às vezes, irmãos, nós temos uma tendência terrível de deixarmos de agradecer o Senhor por coisas que a gente não viu ainda. Às vezes eu vejo pais reclamando dos seus filhos e deixam de orar pelos filhos. Será que meu filho nunca vai se converter? Irmão, começa a glorificar o Senhor, porque ele vai se converter. É uma promessa do Senhor, é só uma questão de tempo. Não está lá na palavra de Deus? Tu e tua casa, é você e a sua casa, irmão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, é uma questão de tempo. Você precisa começar a agradecer ao Senhor pelo dia que você verá a conversão dos seus filhos. Às vezes nós nos esquecemos da promessa do Senhor e a gente se preocupa muito com a cadeia lá no pé da gente, com os açoites que a gente levou, com as acusações que a gente sofreu, e a gente se esquece de, mesmo naquela situação humilhante, louvar e adorar o Senhor. Em quarto e último lugar, para a gente terminar, o texto diz no versículo 26, de repente, eu gosto dessa palavra, de repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Os gigantes, eles são derrubados, irmãos, pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. E aí não tem muito o que falar, irmão.
aí é a vontade de Deus, é a soberania de Deus, é a graça de Jesus, é o amor do Pai, é o poder de Deus que derruba os grandes gigantes das nossas vidas. O que Paulo e Silas puderam fazer, eles fizeram. Eles tiveram discernimento espiritual. A situação da moça endemoniada se apresentou e eles foram instrumentos de Deus na libertação daquela moça. Eles foram açoitados, humilhados, presos, não fugiram da verdade. Eles não afinaram diante da situação. Eles enfrentaram aquilo até o fim. No mais profundo cárcere, ao invés de reclamar e murmurar, eles louvaram ao Senhor e oraram ao Senhor. Você sabe qual foi o resultado? O poder de Deus. O poder de Deus se apresentou. De repente, inesperado, sem planejamento, sem hora marcada, na hora que Deus quis, as cadeias se arrebentaram, o lugar tremeu, o carcereiro que antes havia açoitado e ajudado a prender, agora se converteu, a casa desse carcereiro se converteu, o homem tratou das feridas de Paulo e Silas, cuidou dos nossos irmãos, eles terminaram a noite juntos, se alegrando pelas grandes coisas que o Senhor havia feito. Irmão, eu podia falar muitas coisas para você nessa noite, mas eu quero que você vá embora com essa perspectiva, de que a única saída para a sua vida é que o poder de Deus venha intervir e mudar as situações da sua vida. Um dia num culto em Guiné-Bissau, eles cantavam uma música fantástica no louvor. Uma música linda, 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 linda. Eu não entendia nada, era em outra língua. E eu pedi para o pastor traduzir aquela canção para mim. E eles falavam assim: oh Deus, meu Pai, não me deixa sair vazio daqui não. Não me deixa sair vazio daqui não. Fala comigo, Pai, enche o meu coração. Não me deixa sair vazio. Charles Spurgeon diz o seguinte, que só vai embora do culto vazio quem já veio cheio. Só vai embora vazio quem já veio cheio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são as áreas da sua vida que você precisa do poder de Deus, irmão? Talvez você está desesperado aqui nessa noite. Talvez sua esposa ameaçou abandonar você. Talvez seu filho está envolvido com drogas, ou com o tráfico de drogas. Talvez você esteja à beira de um colapso financeiro na sua empresa. Você foi ameaçado de ser mandado embora. Você está frustrado. Situações da sua vida que precisam ser resolvidas, irmão. Você precisa do poder de Deus na sua vida. Você precisa do poder de Deus na sua vida. Eu sou um homem que fui criado numa família estraçalhada, tinha tudo para ter dado errado. A única coisa que foi capaz de consertar a minha vida, o poder de Deus. Eu cresci com ódio do meu pai, com raiva da minha vida, com raiva de todo mundo, tinha ódio de crente. Só o poder de Deus pode transformar o nosso coração, pode transformar a sua vida, pode mudar a sua casa. Só o poder de Deus. E o que a gente tem que fazer, irmão? O que Paulo e Silas fizeram. Nós temos que ter discernimento espiritual. Entregar a nossa vida, o caminho da nossa vida ao Senhor. Nós precisamos tomar uma decisão pela verdade. Para de fingir, irmão. Não finja a vida cristã. Tome uma decisão hoje à noite de viver para Deus 110%, de ser um homem de Deus nessa cidade, de ser padrão nessa cidade, de ganhar essa cidade para Jesus, de ser testemunha viva do Senhor Jesus na sua cidade, na sua casa, para os seus parentes, para a sua esposa, para os seus filhos. Seja um homem de verdade. E hoje à noite faça um voto com Deus, irmão, de nunca mais reclamar de nada. Levanta os seus lábios para louvar e adorar a Deus pela sua vida, pela sua casa. Você vai ver o poder de Deus invadir a sua vida. E mudar o seu coração, e mudar o seu futuro, e mudar o seu destino, e invadir a vida dos seus filhos, e ser bênção na vida dos seus netos. Feche os seus olhos, irmãos. Vamos começar a buscar esse poder nessa noite. Feche os seus olhos. Vamos orar juntos aqui nessa noite. Eu quero fazer 3 orações nessa noite. Primeiro, eu quero orar por aqueles que precisam de sabedoria. Se você tem uma situação na sua vida que você precisa de sabedoria, você precisa de discernimento, nós vamos pedir a Deus agora que te dê sabedoria. Amém, querido? Faz um sinal aí com a sua mão. Se você precisa de sabedoria, se tem uma situação que você precisa tomar uma decisão, você precisa de sabedoria de Deus, amém. Graças a Deus. Pode abaixar sua mão, eu vou orar por você.
Senhor Deus, aqui estão estes irmãos que precisam de discernimento espiritual. A tua palavra nos ensina, Senhor, aquele que precisa de sabedoria, peça ao Senhor, e o Senhor nada lhes impropera, ou seja, o Senhor dará esta sabedoria, Pai. Eu quero lhe pedir, ó Pai, que em nome de Jesus, este exercício do discernimento espiritual, esta sabedoria que vem do alto, esse presente do Senhor que é a sabedoria, possa invadir o coração dos meus irmãos, ó Pai, e que eles enxerguem a tua vontade, o teu desejo, que tenham coragem de aplicar o princípio bíblico na sua vida, Senhor, e que eles possam ver o resultado do Senhor na vida deles, em nome de Jesus, Senhor. Continue de olhos fechados. Agora eu quero fazer a segunda oração. De gente que quer tomar a decisão pela verdade hoje. Você está vivendo uma mentira, irmão. E você quer tomar a decisão hoje de viver o evangelho de verdade. Ou você não crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E hoje, ouvindo essa palavra, você está dizendo, eu quero viver esta verdade. Eu quero crer em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero deixar de fingimento. Eu quero deixar de mentira. E eu quero ser um homem que anda na verdade. Se você quer tomar essa decisão hoje, levanta a sua mão. Deixa eu dar uma olhada. Amém. Amém. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Mais alguém, queridos? Senhor, eu quero orar por esses corajosos aqui nessa noite, Pai. Varões valorosos, ó Pai. Que já entenderam a mensagem, Pai. O Senhor falou com eles aqui desde o começo do culto, Pai. Eles já perceberam, Senhor, que não dá para viver o evangelho mais ou menos, Pai. Tem que ser 100%, ó Deus. Tem que ser tudo para o Senhor, ó Pai. Então eu quero pedir ao Senhor que o Senhor quebre com toda a mentira na vida desses homens, ó Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor levante a vida deles, Senhor, na verdade do Senhor. E que eles sejam, Senhor, agora testemunhas vivas do Teu poder, da Tua glória e da Tua vida na vida deles, ó Pai. Muda, Senhor, transforma o coração. Enche o coração desses queridos, ó Pai, com a Tua presença, em nome de Jesus. E a última oração é para aqueles que querem parar de reclamar. Se você reclama muito, irmão ou irmã, e você quer tomar uma decisão hoje de colocar no lugar da reclamação o louvor e a adoração, faz o sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Mais alguém, queridos? Aleluia. Amém. Senhor, eu quero orar, ó Pai, por estes irmãos, ó Pai, que publicamente reconhecem, ó Pai, que precisam mudar nessa área, Deus. Esse gigante vai cair, ó Pai, porque a partir de hoje nós vamos fazer um voto aqui diante do Senhor, ó Pai, que nós não reclamaremos de mais nada, Senhor. No lugar da murmuração, agora vai existir o louvor. No lugar da murmuração, agora vai existir a oração. No lugar da murmuração, agora vai existir a gratidão. E nós queremos começar, Senhor, agradecendo o Senhor, ó Pai, agradecendo o Senhor pela nossa casa, pela nossa família, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela despensa cheia, pela geladeira, pelo almoço, pelo trabalho, por tudo que o Senhor tem nos dado. O Senhor é tão bom, Senhor. E muitas vezes nós temos uma visão tão curta. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. Nos perdoa. E enche o nosso coração de louvor, ó Pai, para a glória do Teu nome. Nós vamos terminar com a última oração, fica de pé. E nós vamos terminar assim, depois eu passo a palavra aqui para o pastorzão. É o seguinte, irmão, agora nós vamos fazer a oração aqui que é necessária. Você crê que você precisa do poder de Deus na sua vida, irmão? Você crê que você precisa do poder do Senhor na sua vida? Para resolver coisas que só o Senhor pode resolver? Para quebrar cadeias que só o Senhor pode quebrar? Então nós vamos levantar um clamor aqui nessa noite. Nós vamos pedir ao Senhor com fé. Senhor, enche a minha vida do Teu poder. Enche a tua vida, enche a minha vida do Teu poder. Faça duplas de oração, queridos. Faça duplas de oração. Orem um com os outros. Ora pelo seu irmão. Começa a orar dizendo, Senhor, enche a vida do meu irmão com o Teu poder. Se você está com a sua célula aí, junte-se com os seus irmãos. Peça o poder de Deus. Senhor, enche as nossas vidas com o Teu poder. Nós precisamos do Teu poder. Essa cidade precisa do Teu poder. Este país precisa do Teu poder. Somente o Senhor para quebrar as cadeias. Somente o Senhor para fazer um terremoto santo e quebrar as cadeias e levantar, Senhor, vidas para a glória do Teu nome. Enche, Senhor, a nossa casa com o Teu poder. Somente o Senhor, Deus. Somente o Senhor, Deus.
Encha, Senhor, os teus filhos com o teu poder, ó Pai. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Enche, Senhor, a tua igreja com o teu poder, Senhor. Oh Deus amado, enche, Senhor, os teus filhos com o teu poder, ó Pai. Enche os teus filhos com o teu poder, Senhor. Enche os teus filhos com o teu poder, Senhor. Da cabeça aos pés, Espírito Santo do Senhor. Enche os teus filhos com o teu poder, Senhor. Enche, Senhor, a casa dos teus filhos, o trabalho dos teus filhos, a mente, o coração, a alma, os relacionamentos. Enche com o teu poder, Senhor. Faz aquilo, Senhor, que somente o Senhor pode fazer, ó Pai. Enche com o teu poder a tua igreja. Enche com o teu poder os teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Que a tua graça seja vista, Senhor, na vida dos teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. O Senhor está restaurando corações aqui, Pai, aleluia. Eu sei que há famílias que serão restauradas por causa dessa noite, Pai. Que o Senhor falou ao coração dos teus filhos, ó Pai. Só o teu poder, Senhor. Só o teu poder. Que essa noite seja uma noite diferente na vida dos meus irmãos, ó Pai. Enche a casa de cada um dos teus filhos com o teu poder, ó Pai. Enche o casamento de cada um dos teus filhos com o teu poder. Enche, Senhor, a vida, Senhor, dos filhos dos meus irmãos com o teu poder. No trabalho, Senhor, que o Senhor os encha do teu poder, ó Pai. Para quebrar as cadeias, Senhor. E fazer fugir o inimigo, ó Pai, em nome de Jesus. E que os teus filhos sejam cheios do teu poder. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glórias a Deus, queridos. Que sua vida seja cheia do poder de Jesus. Para a glória do nome do Senhor. Pastorzão. Glória a Deus por esse banquete, né? Irmãos, estenda a mão em direção ao irmão Juliano. Está aqui já viajando há tantas semanas pelo Brasil, pregando. Esteve ali pertinho da Grande Nanuque, esteve lá em Valadares, Fabriciano. Tudo faz parte da Grande Nanuque, viu, pastor? Estou sabendo. Então, vamos orar por ele, abençoar ele, a sua família, o seu ministério. Nova York está precisando realmente, né? Todos os Estados Unidos estão precisando de um renovo espiritual, como nós também, né? Estenda a sua mão. Pai das luzes, nós te exaltamos, te glorificamos, te agradecemos, ó Deus, por essa palavra, Deus, tão tremenda, tão maravilhosa. Eu sei, ó Deus, que nós saímos daqui dessa noite diferentes, ó Deus, com um testemunho, com esse louvor, ó Deus, com esses ensinamentos que esses irmãos da área médica nos banquetearam também, Deus, pela palavra, por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Pedimos, ó Deus, que a tua mão de poder seja sobre o teu servo todos os dias. Que o Senhor guarde ele, ó Deus, a entrada, a saída. Ó Deus, que ele possa mesmo, ó Deus, ir por terras longínquas, por locais que ele jamais pisou. Ó Deus, seja no Brasil, no Egito, nos Estados Unidos, até os confins da terra, Deus. Que a tua poderosa mão seja sobre ele todos os dias. Quando ele estiver viajando, Deus, abençoa mesmo a sua esposa, que está em algum lugar dessa cidade. Pedimos que a glória do Senhor resplandeça sobre ela. Ó Deus, sobre a sua igreja em Nova York, passará a ter
cultos em 3 línguas, ó Deus, além do português, espanhol e inglês. Pedimos, ó Deus, que ele possa alcançar aquela cidade. Amém, Jesus. Ó Deus, que a Big Apple seja conhecido como uma cidade, ó Deus, totalmente rendida aos seus pés. E que o Senhor possa usar o teu servo poderosamente. Cerca, ó Deus, de líderes, de homens abençoados, de mulheres, ó Deus, que sejam mesmo coluna de suas casas, e que ele possa mesmo expandir, ó Deus, que ele possa mesmo ganhar não só Nova York, que ele possa, ó Deus, correr por todas aquelas cidades, aqueles estados, e realmente trazer, ó Deus, um avivamento, trazer um novo tempo da tua palavra, o teu evangelho, ali naquele país, Deus. Abençoa o teu filho, muito obrigado por trazê-lo aqui, por brindar, ó Deus, a igreja com a palavra que falou profundamente aos nossos corações. É a nossa oração, Deus, abençoando em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.